E a caminho do trabalho, que eu trabalhava na administração do Porto de Lisboa, tinha chegado ao Rossio, volta das 7h15, e não havia nada, não havia trânsito, pouca gente, não se via quase ninguém. E eu costumava sempre ir de autocarro. Fui para a barragem. Ninguém nem autocarro. Entretanto, passou um funcionário da Carris e disse: os autocarros hoje estão atrasados, melhor é ir andando. Também, lá fui a Rua do Ouro abaixo. Cheguei à Rua da Conceição, acho eu, começo a ver militares ao longo da rua e ninguém passava. Eu disse: como é que eu agora vou para ali? Pronto, já sei, sob a calçada de São Francisco, deixo a Rua do Ferragial, chego ao Corpo Santo e fui abrir a minha biquinha ao sítio do costume. Comecei a ouvir falar em qualquer coisa que havia, mas ainda não se sabia muito bem o que era. Tomei um café, atravessei a avenida e fui ao serviço, que tínhamos dois pré-fabricados onde nós estávamos a trabalhar. Eu cheguei, depois chegou o meu colega e não chegava mais ninguém. Entretanto, passado um bocado, veio um contínuo dizer: as senhoras, se ouvirem algum barulho, baixem-se. Baixem-me. Mas para quê? Ali daquele lado, do lado do rio, estavam as fragatas e do outro lado estavam à espera que avançasse, provavelmente, alguma coisa. Passado um bocado, a nossa chefe ligou e disse: olha, vocês vão-se embora, porque hoje não se trabalha. Bom. Telefonei para o meu marido, que entretanto já tinha ido para o serviço dele, que ele estava num despachante em Alfama. Ele disse: olha, espera por mim, que depois vamos ao pai para saber o que é que se passa, saber se eles já sabem qualquer coisa, porque o meu sogro estava no jornal O Século, era o chefe dos eletricistas, e nós íamos lá ver se eles estavam bem e se já havia mais alguma novidade. Estive à espera, claro. Quando ele chegou, estavam militares do lado do Cais de Sodré e do lado do Terreiro do Paço. E estava um homem de um lado do Terreiro do Paço a gesticular e a dizer: atirem, 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 atirem. Mas, entretanto, do lado do Terreiro do Paço saiu um, que eu não sei, eu não sabia qual era a graduação dele, despiu o casaco e passou para o lado dos outros militares que estavam do lado do Cais de Sodré. Conseguimos atravessar aquilo, lá subimos aquelas ruas todas até ao Chiado, e lá fomos ter o jornal do Século. Ainda não havia assim nada de especial, eles estavam bem. O resultado foi ficarmos toda a tarde agarradas à televisão, como quase toda a gente, certamente, para ver o desenrolar das coisas. Mas eu senti-me com esperança que as coisas pudessem mudar de alguma maneira, porque era tudo, se as pessoas soubessem como aquilo era antigamente, não se podia dizer viva a liberdade, não se podia dizer viva a República. Se as pessoas, estavam duas pessoas a conversar no passeio, a polícia vinha e mandava-as circular. Era muito complicado, as pessoas provavelmente não sei, que estavam sempre habituadas a viver naquele regime, mas havia pessoas que achavam que estava tudo muito bem, que estava muito bem governados. A minha mãe, coitada, também não percebia muito daquilo, achava que o Salazar era o maior, porque não tínhamos ido para a guerra, mas fome tínhamos passado. Era tudo por meio de senhas que as pessoas iam fazendo a sua vida. E era muito difícil a vida naquele tempo, porque as pessoas viviam nas casas dos familiares. As casas eram grandes, mas viviam 2 e 3 famílias na mesma casa, porque não tinham dinheiro para pagar a renda, não dava. Eu vim para Queluz com os meus pais, tinha 5 anos, e éramos praticamente 2 famílias para conseguir pagar 550 escudos. Portanto, era muito complicado. E eu tive sempre esperanças que as coisas mudassem, que nós pudéssemos. Eu consegui votar, como estava naquele tempo, era função pública, ainda conseguia votar, porque tínhamos que votar mesmo, não é? Mas achava que nós podíamos mudar qualquer coisa, com a nossa vontade, e tive sempre esperança que se conseguisse, e fomos seguindo aquilo com muita atenção. Não estávamos habituados àquelas coisas, nem manifestações, nem coisas assim
pudéssemos dar, extravasar aquilo que nos estava cá dentro guardado. E tínhamos muita esperança que as coisas corressem bem. Porque naquela altura só havia o Partido Comunista. Toda a gente que era contra o governo era comunista. Era o rótulo que tinha. E não era um sítio onde eles podiam... Mas era muito complicado. Depois começou o Álvaro Cunhal, o Dr. Mário Soares, começaram a ver os líderes políticos e as coisas foram-se arranjando, porque nós não estávamos habituados a ir para a rua e dizer aquilo que sentíamos e pronto, era assim mesmo. Primeiro era modificar aquilo que estava mal, conseguir-se mudar o que estava mal, conseguir-se ultrapassar, porque as pessoas não tínhamos notícias, as notícias eram só aqueles que nos queriam dar e não sabíamos o que é que se passava. Havia presos políticos, como sabe, e as pessoas eram torturadas. E então era uma espécie de sinal, quando aparecia no jornal uma notícia que dizia doença súbita e mortal, já se sabia que era uma pessoa dessas que não tinha resistido. E quando eu era miúda, mas aquelas coisas foram ficando na minha cabeça. O meu pai também era de esquerda. O meu pai assinou o documento para o general Humberto Delgado e, por causa disso, teve 5 anos a desempenhar um cargo e a ganhar menos do que devia. Eu acho que o 25 de Abril foi muito bom. Deu-nos voz e deu-nos a nossa arma, que é o voto, que eu acho que é muito importante, embora as pessoas agora já não liguem muito. E faz-me um bocado de confusão as pessoas não quererem participar. Se a gente não participar, ninguém sabe que nós é que temos que escolher quem achamos que nos governe melhor, que nos dê mais regalias, que nos facilite a vida.